Boa noite, colegas. Nosso trabalho foi feito sobre a morte do autor, de Roland Barthes, e a Casa Tomada, de Julio Cortázar. Foi feito por mim, Sandra, pela Adriana Oneta, pela Lidiane Oneta e pela Solange Piazenti. Na primeira parte, o enredo da Casa Tomada pode ser facilmente sintetizado. É a história de dois irmãos que vivem numa casa que eles herdaram, uma casa grande, antiga, e lá eles têm aquela rotina diária de fazer a limpeza da casa, de comer no mesmo horário, de cuidar da casa. Eles vivem em função da casa. No segundo parágrafo, nós temos, desde o início do texto, então fica claro que a casa não é apenas um cenário, mas é o motivo central da narrativa. Na introdução, ficamos sabendo que ela agrada os irmãos por ser espaçosa e antiga, e por guardar recordações da família e da infância de ambos. E daí eles colocam adjetivos assim, o narrador coloca como profunda, silenciosa, né? Em seguida, nota-se que a casa domina os personagens, eles têm horários para almoçar, eles têm... tudo é feito em função da casa em que eles vivem. No terceiro, aqui ele coloca pero es de la casa que me interessa hablar. De la casa e de ele, porque eu não tenho importância. Então, o que ele coloca? Ele reforça novamente o poder dado à residência. A importância da casa é equiparada a um personagem na casa. E a irmã. São as duas principais interesses do autor, no caso. A casa silenciosa como quer o irmão. Parece que ela tem muito a dizer sobre eles, como ela domina os irmãos dentro dela. E no outro parágrafo nós temos a casa adquire o status de um personagem, assim como Irene e o narrador. Às vezes chegamos a crer que era ela que nos deixou casarmos. Então, de novo ele volta a falar da casa. Ele fala só da casa e da irmã. Parece que ela decide o destino deles dois, né? Então, o narrador ele só coloca a irmã como alvo e a casa. A irmã não se manifesta, não fala, não age, só ele que conta toda a história. Então, como pode ser notado, assim como ocorre tem mais outro texto, A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe, e é muito parecido com a Casa Tomada, e é a presença do casal de dois irmãos que vivem nessa casa, que nunca se casaram, e dá indícios de relação incestuosa. Nas palavras do narrador, ele coloca simples e silencioso matrimônio de irmãos. Então dá para se entender que ali, cada autor, no caso, vai ter a sua interpretação, cada leitor. Cada leitor vai ter a interpretação que o texto dá. Uns vão pensar que ele tinha problemas psicológicos, outros vão pensar que ele via espíritos, outros vão pensar que a casa é mal assombrada, e outros vão pensar que eles mantinham um incesto. Tá? O leitor pode fazer as próprias suposições a respeito do motivo que levou os personagens ao isolamento. Então, como a Sandra já falava, esse conto do Cortázar, ele dá bastante abertura para o leitor interpretar da sua maneira. Hacíamos la limpeza por la mañana, casi nunca íbamos más allá de la puerta del doble, salvo para hacer la limpeza. Aqui, no conto ali do Cortázar, os personagens eles têm uma excessiva preocupação com a limpeza. No cristianismo, o limpo ele significa puro, sem mancha e sem mácula. Então há uma suposição do possível matrimônio entre os dois, né? Sendo assim, a grande preocupação com a limpeza da casa pode ser vista como uma tentativa de compensar uma sujeira invisível, escondida, que não pode ser enxergada, mas que está presente e faz parte da vida dos personagens. Podemos pensar que os personagens agem com o intuito de se livrar de alguma culpa por erros cometidos. Inspiração no conto A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe.
A realidade objetiva da casa como representação da realidade subjetiva dos personagens. Transmitida ao leitor uma desconfiança sobre os pensamentos do narrador, ou seja, que se apresenta ao leitor de maneira humilde e tranquila, disfarçando a sua visão egocêntrica. Personalidade da irmã Irene totalmente infiltrada pela lógica do narrador. Então, não se vê em nenhum momento do conto o que a Irene pensa da casa e dos fatos que estão acontecendo. E a gente pode perceber também que a personalidade dos dois é como se um completasse o outro. Análise do contexto histórico-social da época da narrativa. Na mesma época que Cortázar fez essa narrativa, foi a época da ditadura de Perón e a caça às bruxas. E Cortázar, ele sofreu muito com isso e ele se exilou em Paris. E nessa visão de fuga, sem a solução causada pelo inimigo, dão um tom de realidade vivida na época na Argentina. Então, depois da análise, nossa breve do conto A Casa Tomada, que todos lemos, temos já conhecimento, tem um texto, então, que é A Morte do Autor, que é o que a gente fez a junção dos dois, a análise dos dois textos. Então, Barthes, ele discorre, então, ele fala sobre a dificuldade em precisar de quem é a voz que escreve. Para Barthes, na concepção de Barthes, a escrita ela destrói toda a voz. Então, cada um que for ler uma história vai analisar de um jeito, vai interpretar de um jeito, enfim. A intenção do autor, do narrador, pode ter sido uma, mas a interpretação pode ser outra, independente do que o autor quis colocar no texto. E daí ele fala, então, esse neutro, esse compósito, esse objeto para onde foge nosso sujeito, o preto e branco, aonde vem diferente toda identidade, a começar precisamente pelo corpo que escreve. Então, é isso que acaba perdendo a identidade e muitas vezes ficando totalmente diferente da lógica do que o autor concebeu na obra. Não é o autor que fala, mas a linguagem. Então, isso que tanto fala é uma perspectiva psicanalítica, histórica e social. Então, tudo vai depender do momento da história, do grau de conhecimento de quem lê, enfim. E, claro, por isso, não é o autor, mas a linguagem da época que é. Com o afastamento do autor, então, não há ninguém que possa atribuir uma identidade, ou seja, tudo que poderia estabelecer-se a partir da nomeação do autor entra em contato com outros textos, outras vozes. Cada vez que a gente vai lendo mais e mais e mais, a gente vai tendo visões diferentes e todas vão interferindo nos textos que a gente vai ler. Por isso que... Barthes também coloca essa definição da autoria como um relacionamento do poder do leitor. Em outras palavras, então, colocam que o leitor restringe o ato da leitura e o ato da produção textual. Embora não tenha história, nem seja uma pessoa. Ele tem várias histórias, no sentido de ser responsável pelas diferentes maneiras de ler um texto. Daí, de novo, essa de interpretação que vai cada um. Isso que, às vezes, decida depois da conclusão que vai explicar melhor, mas essa morte do autor. Muitas vezes o autor acaba não tendo nenhuma importância, praticamente, a não ser a interpretação da história que ele escreveu. Então, segundo a ele é um processo Vazio, entende, o Barthes entende como um processo vazio e que ela será sempre nova, sempre única, dependendo de quem vai ler, né? Esse posicionamento, então, dando o que ele fala de acabamento estético, o Barthes não se atém exatamente no acabamento estético do personagem no texto, mas ele observa, faz algumas pontuações sobre isso.
E na medida que o sujeito tem um papel de tensionar as palavras anteriores, o poder de misturar as escritas, ou contrariar, ou apoiar, ou ir contra, é o que define esse acabamento estético do personagem, do autor. Bom, para finalizar, o ato de escrever que faz o autor e não o contrário. O que o autor quer colocar, o que Barthes quer defender nessa ideia, é a inexistência do autor fora ou anterior da linguagem. Por quê? Porque o autor é entendido como um sujeito social e historicamente constituído, isto é, ele é um produto do ato de escrever, ele apenas está produzindo a escrita, ele não está fazendo parte da história. Então, o seu papel é o de mesclar as escritas já existentes. O que ele quer fazer? Ele quer misturar as escritas. Por isso que cada um que lê, eu li uma, eu li duas, eu li três, eu vou ter 3 interpretações diferentes. O meu cérebro vai trabalhar 3 histórias diferentes. E é isso que ele quer fazer com que a gente entenda. E a anulação, a morte do autor, ele consiste em mostrar o nascimento da escrita como destituição de toda a voz, como se a voz não existisse, de toda a origem e de toda a identidade do texto. Então, o que ele quer tratar? Ele trata de dar lugar à linguagem, à potência que fala e destituir o autor. O poder está na linguagem, não no autor. Por isso que ele destaca os papéis de pai e a propriedade que lhe foram atribuídos. Então, o papel fundamental está na escrita, a morte do autor. O autor não tem finalidade nenhuma, a não ser a linguagem, que é o produto essencial. Acho que é isso.